Ninguém sabia por que o filho surdo do bilionário estava chorando, até que uma garotinha filipina usou a linguagem de sinais. As câmeras de segurança mostrariam mais tarde o momento exato, 15h47, quando Sebastian Mitchell, de 7 anos, desabou no saguão de mármore, seus soluços silenciosos sacudindo seu pequeno corpo tão violentamente que 3 adultos ficaram paralisados, impotentes. Eu não aguento mais, disse a Sra. Whitmore, a 4ª babá daquele mês, sem se dirigir a ninguém em especial. Há algo de muito errado com essa criança. Sebastian não pôde ouvir sua demissão. Nascido profundamente surdo, filho do magnata da tecnologia David Mitchell, o menino vivia em silêncio absoluto, um silêncio que os bilhões de seu pai não podiam reparar e que ele aparentemente nunca se importou em compreender. Sra. Whitmore, o Sr. Mitchell está em Singapura, disse Robert Shen, o assistente pessoal. Ele não estará disponível até quinta-feira. Então chame alguém que realmente se importe com esse menino, porque eu terminei. Mas não havia ninguém para chamar. A noiva de David, Victoria Sterling, estava inacessível. A cobertura luxuosa em Manhattan abrigava apenas funcionários, pessoas pagas para cuidar, mas incapazes de se comunicar com a criança que deveriam proteger. Ninguém percebeu Maya Santos, de 9 anos, observando da porta da cozinha. Sua mãe, Rosa, trabalhava como chefe na cobertura havia apenas 3 semanas, e Maya havia prometido ser invisível durante as férias escolares. Mas agora ela não podia mais ficar invisível. Maya já tinha visto Sebastian antes, vislumbres de um menino triste que andava pelo enorme apartamento como um fantasma, presente, mas invisível. Ela o vira comer sozinho em uma mesa para 20. Tinha percebido a solidão em seus gestos cuidadosos. O que nunca tinha visto, até aquele momento, era o terror em seus olhos. Maya deu um passo à frente, seus tênis gastos silenciosos sobre o mármore italiano. Ajoelhou-se diante de Sebastian e esperou até que seus olhos vermelhos se fixassem em seu rosto. Então, lentamente, suas mãos começaram a se mover. Meu nome é Maya, sinalizou, os dedos formando os gestos que sua mãe a obrigara a aprender em Manila para se comunicar com seu primo surdo, Dante. Você pode me dizer o que está acontecendo? O choro de Sebastian parou tão bruscamente que a Sra. Whitmore engasgou de surpresa. O menino olhava para as mãos de Maya como se ela tivesse feito mágica. O que ela está fazendo? Sussurrou Robert Shen. Linguagem de sinais, murmurou a Sra. Whitmore. As mãos de Sebastian tremiam ao se levantar. Sinais hesitantes, desajeitados, de uma criança que aprendeu sozinha porque ninguém mais se importou em aprender. Ela vai me machucar de novo. A moça bonita do quarto de hóspedes. Ela disse que se eu contar a alguém, nunca mais verei meu pai. Mas dói. Meu braço. Ela torceu ontem à noite porque eu quebrei o celular dela. O rosto de Maya empalideceu enquanto traduzia. Mas antes que pudesse terminar, uma nova voz atravessou o saguão, suave, culta, perigosa. Que imaginação essa criança tem? Victoria Sterling estava no corredor, aparentemente de volta antes do previsto de seu retiro no spa, o sorriso tão afiado quanto o vidro quebrado. Sebastian sempre foi propenso a episódios dramáticos. É parte da sua condição. A forma como ela disse condição fazia soar como um defeito de caráter. Maya olhou novamente para as mãos de Sebastian, que sinalizavam freneticamente. Ela sabe que eu não posso contar a ninguém. Ela sabe que papai não entende meus sinais. Ela vem me machucando há 3 meses. Por favor, acredite em mim. Olhe o meu braço. Lentamente, Sebastian puxou a manga para cima. As marcas eram digitais, roxas escuras, exatamente onde alguém poderia apertar forte demais, torcer além do limite, machucar uma criança que não podia gritar por socorro. A mão da Sra. Whitmore foi à boca. O tablet de Robert Shen caiu no chão. O sorriso perfeito de Victoria Sterling não vacilou. Isso é do treino de futebol, disse suavemente, aproximando-se de Sebastian. O garoto é desajeitado. Todos aqui sabem disso. Mas Maya Santos, 9 anos invisível nunca mais, se colocou entre eles. Sua mãe a ensinara a respeitar os mais velhos, a não criar problemas,
a lembrar que seus vistos de trabalho dependiam disso. Algumas coisas eram mais importantes do que não criar problemas. Então por quê? Disse Maya, a voz firme apesar do coração acelerado, ele tem mais medo da senhora do que de se machucar? A pergunta pairou no ar como um aviso. Porque o que ninguém ainda sabia era que Sebastian vinha guardando segredos há meses, segredos escondidos em uma caixa trancada debaixo da cama que revelariam não apenas o abuso, mas algo muito mais perigoso. E Maya acabará de se tornar a única pessoa capaz de ajudá-lo a contar a verdade antes que fosse tarde demais. Se você se deixou envolver pela história de Sebastian e Maya, se quer descobrir que segredos aquela caixa esconde e como às vezes as vozes mais pequenas carregam as verdades mais importantes, então fique conosco, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. A risada de Vitória foi leve, ensaiada, o som de alguém que aperfeiçoou a arte de fazer os outros duvidarem de si mesmos. Hematomas e fantasias de uma criança, traduzidos pela filha de uma cozinheira que mal fala inglês. Ela se virou para Robert Shen com preocupação teatral. É exatamente por isso que David insiste em cuidadores profissionais. Funcionários sem treinamento simplesmente não entendem as necessidades especiais de Sebastian. A mãe de Maya, Rosa, apareceu na porta da cozinha, o rosto abatido. Ela tinha ouvido tudo. Maya, vem aqui. Agora. Mas Maya não se moveu. Observou as mãos de Sebastian enquanto ele sinalava de novo, com mais urgência. Ela faz isso quando todo mundo está dormindo. Ela vem ao meu quarto e diz que sou a razão pela qual papai nunca está em casa. Diz que eu estou quebrado e que envergonho. Semana passada ela me trancou no armário por 4 horas porque derramei suco no vestido dela. Ele está mentindo, disse Vitória friamente, abandonando a pose preocupada. Seus olhos, frios e calculistas, se fixaram em Maya. E você traduz a história que melhor serve à agenda da sua família. Já vi isso antes, funcionários inventando crises por simpatia, por acordos judiciais. A senhora Whitmore deu um passo à frente, a voz trêmula. Trabalho para famílias ricas há 15 anos, senhora Sterling, e sei a diferença entre uma criança mimada e uma criança aterrorizada. Esses hematomas são reais. A expressão de Vitória endureceu. Então talvez você devesse ter supervisionado melhor durante o treino de futebol. Ou está admitindo negligência? Ela tirou o telefone. Vou ligar para o David. Ele precisa saber que o filho está sendo usado como peão por funcionárias oportunistas. Robert Shen se mexeu desconfortável. Trabalhava para David Mitchell há 8 anos e tinha visto Vitória se integrar à família com precisão cirúrgica após a morte de Caroline. Ela fora paciente, atenciosa, perfeita. Mas algo nos olhos de Sebastian, na forma como ele encolhia com a aproximação de Vitória, fez os instintos de Robert dispararem. Talvez devêssemos esperar, disse Robert com cuidado. O Sr. Mitchell está em negociações críticas. Talvez devêssemos primeiro documentar tudo, levar Sebastian ao médico. Documentar o quê? Interrompeu Vitória. Os hematomas de uma criança por causa do esporte e a interpretação dramática de alguém sem formação médica? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ou você está questionando minha integridade, Robert? Porque David valoriza a lealdade acima de tudo, e eu odiaria dizer a ele que seu assistente mais confiável duvidou da sua futura esposa. A ameaça caiu como um soco. Robert tinha uma hipoteca, 2 filhos na faculdade, pais idosos que dependiam do seu salário. Ele desviou o olhar. Maya sentiu a mão da mãe em seu ombro, suave mas insistente. Rosa inclinou-se e sussurrou em tagalo. Anak, não podemos nos dar ao luxo disso. Por favor. Mas Maya tinha visto algo naquela caixa trancada semanas antes, quando Sebastian deixou a porta do quarto entreaberta por acidente. Ela tinha vislumbrado cadernos cheios de desenhos infantis, desenhos de um menino chorando, de uma moça bonita com rosto de monstro, palavras em inglês hesitante, help me. Nobody hears me. E alone. Ela também tinha visto outra coisa. Algo que parecia uma pequena câmera. Sebastian, sinalizou Maya, ignorando os adultos discutindo ao redor. A caixa debaixo da sua cama.
Aqui tem cadeado. O que tem lá dentro? Os olhos de Sebastian se arregalaram. Suas mãos se moveram devagar, como se tivesse medo de ter esperança, provas. Eu a gravei. Meu tablet tem um app secreto de gravação. Tenho guardado tudo desde que ela quebrou meu aparelho auditivo de propósito e disse ao papai que eu o perdi. O coração de Maia disparou. Ela se virou para os adultos. Ele diz que tem gravações. Prova em vídeo. A compostura de Vitória ruiu por um segundo, um lampejo de alarme genuíno antes que a máscara voltasse. Isto é absurdo. Não vou ficar aqui sendo acusada por uma criança e sua tradutora. Robert, chame a segurança do prédio. Quero esta família removida imediatamente. O aperto de Rosa no ombro de Maia ficou dolorosamente forte. A voz da mãe foi pequena, derrotada. Maia, por favor. Precisamos desse trabalho. Maia olhou para a mãe, o cansaço no rosto, o medo de deportação, de recomeçar, a vida precária que tinham construído desmoronando. Depois olhou para Sebastian, 7 anos de isolamento e dor gravados em seu corpinho. Ela tomou sua decisão. Mamá, desculpe, disse Maia, então virou-se para Robert Shen. O quarto do Sebastian. Debaixo da cama dele. Há uma caixa trancada. Ele diz que as gravações estão lá. Se a senhora Sterling é inocente, então não há nada a temer, certo? Vitória moveu-se rápido, dirigindo-se ao corredor. Não vou permitir que invadam a privacidade daquela criança com base nessas acusações ridículas. Parem. A voz de Robert foi baixa, porém firme. Ele também havia tomado sua decisão. Se não há nada a esconder, então vamos olhar. Vocês estão cometendo um erro colossal, sussurrou Vitória. David vai destruir todos vocês por isso. Mas algo havia mudado na cobertura. A senhora Whitmore bloqueou o caminho de Vitória para o quarto de Sebastian. Rosa, apesar do medo, puxou Maia para perto, mas não a levou embora. E Robert Shen, pensando em seus próprios filhos, no que gostaria que fizessem se eles sofressem em silêncio, tirou o telefone. Vou ligar para o Sr. Mitchell, disse ele. E vou ligar para a polícia. Seja lá o que houver ou não naquela caixa, isso precisa ser tratado corretamente. O que nenhum deles percebeu foi que Vitória Sterling passou 6 meses infiltrando-se na família Mitchell por razões que iam muito além da simples crueldade. O abuso era apenas uma ferramenta, uma forma de controlar e isolar Sebastian. O alvo real era algo muito mais valioso, escondido à vista de todos no escritório em casa de David Mitchell. E, nos minutos seguintes, enquanto se dirigiam ao quarto de Sebastian, descobririam que alguns predadores não caçam apenas por prazer, eles caçam por lucro. O quarto de Sebastian estava impecável, impecável demais para um menino de 7 anos. Sem brinquedos espalhados, sem desenhos nas paredes. Tudo organizado com precisão de museu. Vitória ficou na entrada, recuperando a autoconfiança. Viu? Um quarto limpo e bem cuidado. Podemos encerrar este circo agora? Mas Maia percebeu as mãos de Sebastian sinalizando freneticamente. Ela revira meu quarto toda semana. Eu tive que esconder muito bem. Maia ajoelhou ao lado da cama e tateou por baixo. Nada além do assoalho liso. As mãos de Sebastian se moveram de novo, dentro da estrutura da cama. Painel solto. Robert Shen juntou-se a ela no chão, usando a lanterna do celular. Apertou uma parte do estrado de madeira e um pequeno painel se soltou, revelando um espaço oco com uma caixinha metálica trancada, do tamanho para uma criança. Isso é propriedade privada, disparou Vitória. Vocês não têm o direito. Como responsável atual pelo Sebastian, tenho todo o direito de garantir a segurança dele, cortou a senhora Whitmore, com o medo dando lugar à raiva. Sebastian tirou uma corrente fina debaixo da camisa, segurando a minúscula chave como um salva-vidas antes de entregá-la a Robert. O telefone de Vitória tocou. Ela atendeu imediatamente, indo até a janela. Sim, não, há uma situação, plano de extração B. A voz dela caiu para um sussurro. O sangue de Maia gelou. Isso era maior do que o abuso. Robert abriu a caixa.
Dentro havia um tablet com a tela rachada, cadernos cheios de desenhos dilacerantes, um pendrive e um bilhete com letras trêmulas. Se algo acontecer comigo, mostre isto ao papai. A bateria está descarregada, disse Robert. Maya correu para pegar o carregador. Ao passar por Vitória, ouviu o cofre do escritório. Mitchell está no exterior, ainda temos tempo. Quando o tablet ligou, Robert tocou o vídeo mais recente. Mostrava Vitória entrando no quarto de Sebastian à noite, com a voz venenosa, garoto surdo estúpido e inútil. Você quebrou meu telefone, sabe quanto custou? A câmera tremeu quando ela agarrou o braço de Sebastian e o torceu com violência. A boca dele se abriu num grito silencioso. A senhora Whitmore virou o rosto, levando a mão à boca. Rosa puxou Maya para perto, chorando. Vitória apenas sorriu. Parabéns. Vocês acharam vídeos de uma cuidadora frustrada num momento ruim com uma criança difícil. Isso não prova nada juridicamente. Há 17 vídeos aqui, disse Robert, com a voz trêmula de raiva. Uma criança que não pode testemunhar em tribunal, rebateu Vitória com calma. Uma criança cuja deficiência o torna uma testemunha não confiável. David pousa em 6 horas. Sugiro que pensem bem no futuro antes de fazer acusações que não podem provar. Mas Maya tinha discretamente colocado o pendrive no bolso. Seu instinto gritava que era aquilo que Vitória realmente temia. Robert fez a ligação. Preciso de polícia e do conselho tutelar na cobertura dos Mitchell. Temos evidências de abuso infantil. A máscara de Vitória se despedaçou. Você acabou de destruir sua carreira. E vocês, apontou para Rosa e Maya, acabaram de destruir a chance da família de ficar neste país. Mas os funcionários espalhados, governanta, segurança, jardineiro, se juntaram no quarto de Sebastian, formando uma barreira silenciosa entre Vitória e a criança. Há coisas pelas quais vale a pena perder o emprego, disse baixinho a senhora Whitmore. Com a sirene soando ao longe, Maya ajoelhou ao lado de Sebastian e sinalizou: agora você está seguro. Você foi muito corajoso. A resposta de Sebastian partiu o coração de todos. O papai vai acreditar em mim? Ou vai escolher ela? A pergunta ficou no ar, porque todos sabiam que a verdadeira batalha ainda não tinha começado. Vitória não era apenas uma agressora, era algo muito mais perigoso. E o que quer que houvesse naquele pendrive podia ser a única coisa capaz de pará-la de verdade. O que ninguém percebeu foi que, enquanto todos se concentravam no abuso, Vitória já havia concluído a primeira fase de sua missão real. No cofre do escritório de David Mitchell, atrás de uma pintura de Monet, estavam documentos capazes de derrubar um império bilionário. A polícia estava a caminho. Mas David Mitchell também. E as próximas 12 horas decidiriam se venceria a verdade ou o poder. A polícia chegou em 12 minutos, 2 agentes e uma investigadora do conselho tutelar chamada doutora Patrícia Rives, cujos olhos gentis já tinham visto casos demais como este. A postura de Vitória mudou na hora. Sumiu a predadora fria. Ainda bem que vocês chegaram, disse, com a voz quebrando no tom perfeito. Este pobre menino tem sido tão difícil desde a morte da mãe. A equipe está fazendo acusações horríveis para encobrir a própria negligência. A doutora Rives ajoelhou ao lado de Sebastian. Suas mãos deslizaram numa língua de sinais fluente. Oi, Sebastian. Eu sou a Patrícia. Você pode me dizer o que aconteceu? As mãos de Sebastian dispararam enquanto as lágrimas caíam. A expressão da doutora Rives escurecia a cada sinal. Ele diz que a Vitória vem machucando ele há meses. Ela disse que o pai o mandaria para uma instituição se ele causasse problemas. Ela disse. A voz falhou, que crianças surdas não merecem família. A máscara de Vitória vacilou por um instante. Ele está confuso. A deficiência dele dificulta entender. A deficiência dele não afeta a compreensão, cortou a doutora Rives, gelada. Apenas a audição. Enquanto os agentes reviam os vídeos, Maya tirou o pendrive. Tem isso aqui também. Vitória avançou para a porta. O policial Shen bloqueou o caminho,
a mão na arma. Senhora, fique aqui. Quero meu advogado, disse Vitória, sem disfarces. Esse drive é propriedade minha. Tudo neste apartamento é propriedade minha, disse uma voz do corredor. David Mitchell estava ali, o terno amarrotado do voo de emergência, o rosto cinzento de horror. Robert tinha enviado clipes durante o voo. David assistira ao próprio filho ser torturado a 12.000 metros de altura. David começou Vitória. Não. Ele passou por ela e se ajoelhou diante de Sebastian, mexendo as mãos de forma desajeitada com sinais que aprenderá num app durante o voo. Me desculpa. Eu devia ter aprendido isso anos atrás. Eu devia ter estado aqui. Sebastian jogou os braços no pescoço do pai, o corpinho sacudindo de soluços que, finalmente, tinham uma testemunha que importava. Robert conectou o pendrive ao notebook. Os arquivos fizeram todos se inclinar. Plantas da sede da Mitchell Tech, documentos Quantum_Project_Alpha, comunicações criptografadas e um dossiê começando com Vivian Stokes, operativa de inteligência corporativa. Ela é espiã, sussurrou Robert. Usou o Sebastian para garantir a obediência do David via espionagem industrial. David levantou-se devagar e virou-se para Vitória. Quantum Alpha. Era isso que você queria. O sorriso de Vitória foi puro veneno. Sua segurança era impressionante, David. Mas você tem uma fraqueza, é um pai péssimo. Isolar o Sebastian foi fácil. Uma criança surda é a apólice de seguro perfeita. Eu acreditei nele, disse Maia, baixo. E você cometeu um erro. Subestimou o garoto. As mãos de Sebastian se moveram, e Maia traduziu. Ela fazia ligações no meu quarto. Achava que eu não entendia. Mas eu leio lábios. Aprendi na TV. E eu gravei ela falando sobre roubar os segredos do papai. Robert achou um vídeo de 3 semanas atrás. A voz de Vitória estava nítida. Mitchell está quase pronto para levar o Quantum Alpha para a produção. Copiei o código-fonte. A criança é a alavanca. Se ele não cumprir até o fim do mês, vazamos os vídeos do abuso e destruímos ele enquanto a empresa implode. A sala ficou muda. Quem é esse nós? Perguntou David, com perigo na voz. Gente que entende que poder pertence a quem está disposto a tomá-lo, respondeu Vitória, o orgulho vencendo o bom senso. O policial Martinez avançou com as algemas. Vivian Stokes, você está presa por abuso infantil, extorsão, espionagem industrial e conspiração. Ao som do clique das algemas, Vitória lançou a Sebastian um olhar de ódio. Seu garotinho estúpido. Não. A voz de David estalou como um chicote, colocando-se entre os dois. Você não olha mais para ele. Acabou. Enquanto a levavam, Vitória gritou, isso não acabou. Meus empregadores têm recursos que você nem imagina. A porta se fechou sobre as ameaças. A doutora Rives ajoelhou ao lado de Sebastian. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, sinalizou. Você salvou a si mesmo e a empresa do seu pai. A resposta de Sebastian foi dolorosa e cheia de esperança. Eu só queria que o papai me visse. David abraçou o filho com força, as lágrimas correndo. Olhou para Maia e Rosa. Vocês me devolveram meu filho. Maia sinalizou para Sebastian, que respondeu. Ela sorriu. Ele diz que você já fez isso. Você acreditou nele. 6 meses depois, a cobertura dos Mitchell havia deixado de ser um museu estéril para, enfim, parecer um lar. David Mitchell estava no escritório, agora trabalhava remotamente 3 dias por semana, observando pela janela Sebastian e Maia praticarem língua de sinais com um grupo de crianças de um novo programa que ele financiara. Aulas gratuitas de comunicação para famílias com filhos surdos. O julgamento foi rápido. Vitória Vivian Stokes pegou 15 anos por abuso infantil, extorsão e espionagem industrial. Seus empregadores, uma firma de inteligência corporativa, ruíram sob investigação federal. 3 executivos foram indiciados. O Quantum Alpha permaneceu seguro, sua criptografia agora protege hospitais,
bancos e sistemas governamentais no mundo todo. Mas a verdadeira vitória foi menor, mais silenciosa. Pai, olha! As mãos de Sebastian voaram quando ele entrou no escritório, e Maia traduziu com a facilidade de melhores amigos que se tornaram inseparáveis. Ensinei todo mundo o sinal de coragem. A senhora Shen diz que todos somos corajosos por aprender coisas novas. A senhora Shen Rosa, que agora era gerente da casa, com o visto de trabalho garantido pela equipe jurídica de David. Ela deixou de ser invisível no instante em que escolheu a coragem da filha em vez do próprio medo. Você é o mais corajoso, sinalizou David, cada dia mais fluente. Ele contratara 3 tutores, praticara por horas e fez de conhecer de verdade o filho sua missão. Quer me contar como foi o dia? Enquanto Sebastian se lançava numa história animada sobre construir um vulcão para as ciências, David encontrou o olhar de Maia. Ela sorriu, silenciosa, se retirou. Entendia que algumas conversas precisavam ser apenas entre pai e filho. A doutora Rives ainda visitava semanalmente, acompanhando a recuperação de Sebastian. Os pesadelos estavam sumindo. O medo afrouxava. A confiança se reconstruía, um sinal de cada vez. Sr. Mitchell? Robert Shen apareceu à porta. Os primeiros bolsistas da Fundação Mitchell chegaram. 5 estudantes surdos indo para a faculdade com apoio total. David assentiu e então sinalizou para Sebastian. Quer conhecê-los? Eles estão aqui porque você foi corajoso o bastante para dizer a verdade. O rosto de Sebastian se iluminou. Depois, as mãos se moveram com cuidado. Eu fui mesmo corajoso? Ou só tive sorte de a Maia me entender? David se ajoelhou à altura do filho, sinalizando com precisão deliberada. Você foi corajoso em todos os dias em que sobreviveu. A Maia foi corajosa por acreditar em você. E eu fui tolo por não aprender sua língua antes. Mas agora estamos aprendendo. Na sala, 5 adolescentes estavam nervosos, com suas famílias ao redor. Quando Sebastian entrou, eles começaram a sinalizar, e de repente a cobertura se encheu de outro tipo de som. O som de mãos cortando o ar, de um idioma que exige realmente olhar, realmente prestar atenção, realmente enxergar o outro. Maia encontrou Rosa na cozinha, preparando os comes e bebês da recepção. Mãe, você acha que fizemos o certo? Ficar? Rosa puxou a filha para perto. Você me ensinou algo, Anak. Às vezes, fazer o certo significa arriscar tudo. Você não salvou só o Sebastian. Você me salvou de ser alguém que vira o rosto. Enquanto a celebração seguia, David chamou Maia de lado. Criei um fundo em seu nome para a faculdade. E o cargo da sua mãe aqui é permanente, com todos os benefícios. Mas, mais do que isso. Ele parou, a voz embargada. Você me devolveu meu filho. Você o viu quando eu estava cego demais para olhar. Como eu pago por isso? A resposta de Maia foi simples. Continue aprendendo a língua dele. Continue vendo quem ele é. É tudo o que ele sempre quis. 3 anos depois, Sebastian Mitchell faria uma palestra TED, o primeiro criança surda a fazê-lo, sobre o poder da comunicação e o perigo das suposições. Maia Santos traduziria, com as mãos seguras de quem aprendeu que coragem não é ausência de medo, é fazer o certo mesmo apavorado. E David Mitchell estaria na primeira fila, lágrimas escorrendo, entendendo enfim o que sua falecida esposa, Caroline, tentou lhe dizer antes de morrer. Mede-se um pai não pelo que ele provê, mas por saber ver de verdade a criança à sua frente. A última carta de Victoria Sterling, a enviada da prisão, foi devolvida sem ser aberta. Algumas vozes não merecem ser ouvidas. Alguns confundem silêncio com fraqueza, invisibilidade com impotência. Esquecem que os mais quietos muitas vezes enxergam com mais clareza, e que crianças, especialmente as subestimadas pelo mundo, carregam verdades capazes de derrubar impérios. Sebastian aprendeu que ser surdo não o tornava quebrado, tornava-o observador. Maia aprendeu que ser pequena não a tornava impotente, tornava-a corajosa. E David aprendeu que sucesso não vale nada se você tem sucesso em tudo, menos em estar presente para quem mais precisa de você. A melhor vingança não é destruir quem te feriu.
É construir algo tão belo a partir das cinzas que eles possam ver, de dentro das celas, exatamente o que perderam ao escolher a crueldade em vez da bondade. Você já ignorou alguém por supor que não tinha nada importante a dizer? Já passou ao lado do sofrimento porque era mais fácil do que se envolver? A história de Sebastian e Maia lembra que heróis nem sempre se anunciam com vozes altas. Às vezes falam em sinais, às vezes sussurram das cozinhas, às vezes têm 7 anos e esperam que apenas uma pessoa os veja de verdade. Se esta história te tocou, se você acredita que toda criança merece ser ouvida no idioma que fala, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a coragem tem muitas formas, que a justiça encontra um caminho e que, às vezes, as menores mãos carregam a maior força.